ZYM 659, operando na frequência de 106,3 MHz, canal 292, transmitindo do Estúdio Auxiliar 59, Rua Episcopal, número 2717, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, Brasil. Família TBC, a família feliz no rádio. TBC FM. Está no ar Jornal TBC, um completo informativo sobre todos os acontecimentos. Jornal TBC. Em nome de Atenas Paulista e Unimed, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal TBC. Ao mestre, nosso carinho, 15 de outubro, Dia do Professor. Cronograma de Associação do Orçamento de 2013. Presidente da Câmara fala hoje ao Jornal TBC. Lobe estará ao vivo falando conosco. Governo Dilma prepara pacote com cotas raciais para servidor. Eleições 2012. Alckmin ataca PT e é atingido por café em ato na cidade de Campinas. Procissão do Círio de Nazaré leva 2 milhões de pessoas às ruas de Belém. Volta Ciclística Internacional chega hoje a São Carlos. Palmeiras perde do Náutico por 1-0 e aproxima Timbu da salvação e se afunda rumo à Série B. Na festa de Semi, Luiz Fabiano iguala recorde e põe São Paulo no G4, vencendo o Figueirense por 2-0. Essas são as manchetes da edição de hoje do nosso Jornal TBC. Agora são 7h35. A credibilidade é hoje a marca criada pelo Jornal TBC. Tradição na informação. Informativo do transporte coletivo. Cadastramento e recadastramento de estudantes. Você que está matriculado para esse ano letivo deve se cadastrar ou recadastrar-se nos postos de venda da Estação FEPASA, Avenida Salum, UFSCar e Estação Norte, munido do RG, CPF, comprovante de residência, ficha cadastral preenchida pela escola e o bilhete eletrônico. Mas atenção, os estudantes que não se cadastrarem não terão direito ao desconto. Informações 0800 16 71 70. Atenas Paulista, transportando vidas. Compare, seu plano de saúde tem 317 médicos aqui em São Carlos. Seu plano de saúde tem uma estrutura completa, com 8 hospitais na região e 3 farmácias e uma cirúrgica? Se sua resposta foi sim, parabéns! Você tem Unimed São Carlos, a maior cobertura de urgência e emergência no Brasil. Faça seu plano e ganhe 30% de desconto nos 6 primeiros meses e liberação de carência para consultas e exames complementares básicos. Quem compara, escolhe Unimed. 2107-7600. No Jornal TBC. Manchetes dos jornais de São Paulo. A segunda-feira é aberta com 2 importantes manchetes. Famílias de policiais mortos lutam por indenização em São Paulo, diz a Folha. Os policiais estão brigando pelas indenizações que o próprio governo briga por pagá-las bem baixinho. Vamos agora para a manchete do Estado de São Paulo. Estadão vem dizendo e trazendo a seguinte manchete. São Paulo entra no G4 com vitória de 2-0 sobre o Figueirense. É a manchete esportiva que o Estado traz nesta segunda-feira. E lembra também que Viracopos ficou fechado desde sábado até ontem. Você sabe que o Viracopos só tem uma pista? Enquanto um avião desce, o outro espera para subir. Não tem 2 pistas, apenas uma. O Brasil precisa melhorar Viracopos, ter uma pista de subida e outra de descida. Precisamos melhorar Viracopos. Agora, 7h38.
Vamos continuar com o Jornal DBC. Jornal DBC, indicadores econômicos. Lembramos que o dólar continua valendo R$ 2,04, subiu na sexta-feira. O turismo R$ 2,20. A Bovespa abre hoje valendo 59.161 pontos. A poupança velha paga 0,50 ao ano, 0,5% ao ano, e a nova 0,48%. País mais competitivo é o que deseja o mundo, mas ainda estamos no meio do caminho. 7h40 agora. Frente fria chega à Bahia e provoca chuva no sul e no leste do estado. Ao longo do dia, a umidade diminui em São Paulo, no Rio, em Minas. Sol também no sul, em Mato Grosso do Sul. O tempo esquenta um pouco, sol e chuva no norte. Já para a cidade de São Carlos, hoje a temperatura deve ficar na casa dos 27 graus. Faz frio, mas não há uma temperatura que seja alta. Poderemos ter chuva no final do período hoje. Temperatura amena, evidentemente com algum chuvisco. Tempo bom, mas com probabilidade de chuvisqueiros em nossa cidade. Jornal DBC informa a localização do radar. Nesta segunda-feira, dia 15, dia do professor, os radares estarão operando nos dois sentidos da Avenida Getúlio Vargas, 60 km por hora. Haverá também radar noturno na Avenida Getúlio Vargas. Agora 7h41. No Jornal DBC, destaques do esporte. Os destaques do esporte chegam a partir de agora. Quem está conosco para apresentar o esporte a partir desse momento é o companheiro Pedro Teixeira Pinto Júnior, nosso companheiro de esportes. Ele vai fazer os comentários do final de semana para você que nos acompanha todos os dias no jornalismo da DBC FM. O nosso bom dia, Pedro Teixeira Pinto Júnior. Bom dia, um abraço a você, Antônio Walter, ao amigo da DBC, aquele que acompanha o Jornal DBC. Final de semana de muito esporte, de muito futebol, Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, enfim, nós tivemos aí muitos jogos neste final de semana. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 29ª rodada. Nós tivemos o início na terça-feira passada, dia 9. Joinville e São Caetano ficaram no 0-0. Grêmio Barueri 2, Ipatinga 0. Asa 3, Guaratinguetá 1. Na sexta-feira, dia 12, ABC 0, Atlético Paranaense 1. Guarani 1, Bragantino 2, lá no Brinco de Ouro da Princesa. E no sábado, dia 13/10, América Mineiro 1, Goiás 2 no Independência. Ceará 4, América do Rio Grande do Norte 0, lá no Presidente Vargas. Paraná 3, Vitória 0. Boa 0, Criciúma 4, lá no Melão. E Avaí 1, CRB 0, lá na Ressacada. Depois dessa 29ª rodada, a classificação da Série B passou a ser a seguinte. Em primeiro, assume a liderança da Série B o Criciúma com 61 pontos. Em segundo, o Vitória tem 60. Terceiro, o Goiás tem 58. Quarto, São Caetano, 53. Quinto, Atlético Paranaense, 52. Sexto, Joinville, 49. Sétimo, Ceará, 45. Oitavo, Avaí, 46. Nono, América do Rio Grande do Norte, 41. Décimo, América Mineiro, 40. 11º, Paraná, 38. 12º, Asa, 37. 13º, Boa, 37. 14º, Guarani, também 37. 15º, ABC, 33. 16º, CRB, 29. Na zona do rebaixamento,
17º Bragantino 27, 18º Guaratinguetá 25, 19º Barueri 21 e 20º na lanterna o Ipatinga com apenas 18 pontos. E a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a 30ª rodada, nós teremos amanhã, dia 16, uma rodada cheia. Atlético Paranaense e Avaí, América do Rio Grande do Norte e Paraná, Bragantino e Grêmio Barueri, Goiás e Guarani, São Caetano e Ceará, Vitória e Asa, Guaratinguetá, América Mineiro, Ipatinga e Joinville, Criciúma e ABC e CRB e a equipe do Boa. Vamos agora para a Série A do Brasileirão. Nós tivemos neste final de semana a 30ª rodada do Brasileirão da Série A. No sábado, Flamengo 1, Cruzeiro 1 no Engenhão. Atlético Goianiense 3, Internacional 1 no Serra Dourada. E Portuguesa 1, Corinthians 1 no estádio do Canindé no sábado à noite. Portuguesa e Corinthians fizeram um bom jogo. Uma noite fria na capital paulista, um público de 7.397 pagantes, renda de R$233 mil e o paulista Rodrigo Braguetto foi o árbitro. Jogo bastante equilibrado. Portuguesa começou melhor, fez 1-0 logo aos 12 minutos com o Marcelo Cordeiro de falta. A bola acabou atraindo, enganando o goleiro Cássio da equipe corintiana. Uma indecisão do goleiro corintiano. E aos 16 minutos, logo em seguida, o Douglas, com um chute bonito de fora da grande área, acabou empatando. A partir daí, nós tivemos, tanto no final do primeiro tempo como no segundo tempo, jogo bastante equilibrado e o resultado, no final, acabou sendo justo entre Portuguesa e Corinthians, resultado de 1-1. Nós tivemos ontem Coritiba 2, Bahia 1, lá no Couto Pereira. Náutico 1, Palmeiras 0, lá nos Aflitos. Mais uma derrota da equipe do Palmeiras. Palmeiras, que havia também perdido na quinta-feira na cidade de Araraquara para o Coritiba, foi a Pernambuco enfrentar a equipe do Náutico e mais uma vez o Palmeiras acabou tropeçando. 15.096 pagantes, Marcelo de Lima Henrique, da Federação Carioca de Futebol, acabou apitando o jogo, mas a verdade é que o Palmeiras mostrou mais uma vez, e ainda sem seus principais jogadores, sem Barcos, sem o Marcos Assunção, sem o Valdívia, são jogadores que acabam fazendo muita falta, e o Palmeiras ontem até começou bem, começou pressionando, marcando a saída de bola da equipe do Náutico, até 10, 12 minutos o Palmeiras foi bem, teve pelo menos duas grandes oportunidades no início do jogo, mas a partir de 12 minutos o Náutico conseguiu equilibrar as ações, e aos 14 minutos o bom atacante, o Chiesa, acabou fazendo 1-0, uma bola rasteira, ele deu um corte muito bonito no zagueiro Thiago Heleno da equipe palmeirense, mandou no canto esquerdo do Bruno, fazendo 1-0. A partir daí, a verdade é que o Palmeiras não teve a força necessária para pelo menos chegar ao gol de empate. O Náutico no primeiro tempo acabou sendo melhor a partir do momento em que fez o primeiro gol. Primeiro tempo ficou 1-0. No segundo tempo, as duas equipes voltaram. O Gilson Kleina fez algumas alterações na equipe do Palmeiras, colocou o Palmeiras mais na frente, mas a verdade é que os atacantes, os jogadores do Palmeiras, acabaram pecando principalmente nas finalizações. No finalzinho, o Palmeiras até que pressionou, mas o Náutico bem fechadinho conseguiu aguentar, conseguiu segurar a própria pressão palmeirense e acabou vencendo por 1-0. Aos 17 do segundo tempo ainda, nós tivemos a expulsão do Thiago Heleno e o Palmeiras ficou no início do segundo tempo com 10 jogadores. Nós tivemos também o Atlético Mineiro vencendo o Sport por 2-1. O Sport vencia por 1-0 até o segundo tempo. Depois o Atlético Mineiro chegou ao empate e no finalzinho o Galo Mineiro acabou virando e chegando a 2-1. Santos 2, Vasco da Gama 0, jogo realizado na Vila Belmiro. Um bom jogo fizeram Santos e Vasco da Gama lá na Vila Belmiro. Jogo bastante equilibrado, tanto no primeiro como no segundo tempo, mas o próprio placar mostra uma ligeira superioridade da equipe da Vila Belmiro. O Santos, sem o seu principal jogador, o Neymar, desfalcado também de alguns outros jogadores que se encontram contundidos, mas a verdade é que o Santos, eu diria até que fez um bom jogo ontem à tarde na Vila Belmiro. E logo no início, aos 7 minutos do primeiro tempo, o argentino Miralles acabou recebendo um bonito passe do atacante do centroavante Bill e acabou batendo cruzado na saída do goleiro da equipe do Vasco, fazendo 1-0 para a equipe do Santos.
Com 1-0, Santos na frente, o Vasco partiu mais para o campo do ataque. O treinador do Vasco colocou a equipe um pouquinho mais na frente, marcando a própria saída de bola da equipe do Santos, consequentemente pressionando a própria saída de bola da equipe da Vila Belmiro. E a verdade é que o Vasco, marcando à frente, conseguiu equilibrar o jogo. O primeiro tempo ficou no 1-0, um jogo equilibradíssimo, como eu disse. No segundo tempo, o Vasco marcando na frente ainda, tentando de todas as maneiras chegar pelo menos ao gol de empate, mas a verdade é que a equipe do Muricy Ramalho, uma equipe bem fechada, uma equipe esperando a equipe do Vasco, buscando os contra-ataques, e logo no início do segundo tempo, aos 3 minutos, outra vez, num passe bonito, um passe precioso do Felipe Anderson, ele colocou o argentino Miralles na cara do gol e ele acabou batendo também uma bola rasteira, fazendo 2-0, e aí o Santos só administrou o resultado numa vitória importantíssima da equipe da Vila Belmiro. No Morumbi, São Paulo 2, Figueirense 0. São Paulo conseguiu uma vitória importante. Com a derrota do Vasco, São Paulo entra no G4. Aos 17 minutos, o Luiz Fabiano fez 1-0 de cabeça, cobrança do escanteio. E aos 23 minutos ainda do primeiro tempo, num passe primoroso do Maicon, o Douglas fez 2-0. E aí o São Paulo só administrou o resultado, conseguindo uma vitória importantíssima. Grêmio 1, Botafogo 1 lá no Olímpico e Fluminense 2, Ponte Preta 1 lá em São Januário. Uma arbitragem facciosa do árbitro pernambucano prejudicando a Ponte Preta. Deu uma penalidade máxima que não existiu e acabou invertendo uma falta que acabou originando o segundo gol da equipe do Fluminense. Depois dessa 30ª rodada, a classificação ficou sendo a seguinte: em primeiro, Fluminense 68, segundo, Atlético Mineiro 59, terceiro, Grêmio 57 e quarto, São Paulo, que agora entrou no G4 com 52. Na zona de rebaixamento, 17º Sport tem 27, 18º Palmeiras com 26, 19º Figueirense 25 e 20º o Atlético Goianiense com 23. A próxima rodada, quarta-feira, essa é a 31ª rodada. Fluminense e Grêmio, Internacional e Figueirense, Coritiba e Náutico, Bahia e Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians, Portuguesa e Flamengo, Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. E fechando a 31ª rodada, quinta-feira, São Paulo e Atlético Goianiense no Morumbi, Botafogo e Vasco no Engenhão e Sport e Ponte Preta lá na Ilha do Retiro. Antônio Walter. Agora são exatamente, para você que acompanha o jornalismo da nossa DBC-FM, 7h mais 53 minutos. Continuamos com a edição diária do nosso Jornal DBC. Muito mais informação. Jornal DBC. Mais informação. No Jornal DBC, notícias policiais. Quem vem para apresentar o noticiário policial é o companheiro Calil Fawaz. Ele traz o noticiário policial de toda a cidade. Calil Fawaz com os ouvintes do nosso Cidade em Ação. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal DBC. Vamos aos fatos aí que movimentaram então a Polícia Militar neste feriado e infelizmente o 18º homicídio aqui em São Carlos foi registrado. Infelizmente na noite de sexta-feira tivemos mais um homicídio registrado aqui em São Carlos, onde que um homem foi morto a facadas pelo amigo no Cidade Araci 2. O homicídio aconteceu na noite de sexta-feira por volta das 20h30. Os amigos Fabiano Donizete Dias, de 29 anos, e também o Valdeti Pires da Costa, de 45 anos, saíram de um bar e estavam indo embora para suas residências quando chegaram em um campo de areia existente no Cidade Araci 2, onde que eles então passaram a discutir. No calor da discussão, o Valdete sacou uma faca e partiu para cima, desferindo aí vários golpes de faca contra o amigo Fabiano. Levou 4 facadas no tórax. Populares que passavam pelo local
acionaram a polícia militar e quando a viatura chegou no campo de areia, o rapaz ainda estava com vida, mas em estado grave. A equipe do SAMU chegou a socorrer o rapaz até o pronto-socorro do Araci, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Viaturas da Polícia Militar patrulharam a região sul da cidade e acabaram, então, prendendo o autor do homicídio na rua 56. O Valdete foi encaminhado, então, até o plantão policial, onde foi autuado pelo crime de homicídio e recolhido ao centro de triagem da cidade. Tivemos também registrado mais um caso aí de briga na Praça Santa Cruz, voltou aí a ser palco das páginas policiais. Mais uma vez na noite de sexta-feira, a Praça Santa Cruz, na região central da cidade, teve problemas aí por volta das 23 horas e 30 minutos. O Copom passou a receber diversas ligações de moradores do entorno da praça e também de munícipes que passavam pelo local, informando aí que haviam centenas de jovens provocando a algazarra e também não respeitando ninguém que passava pela praça. Viaturas da Polícia Militar foram deslocadas até o local, onde que presenciaram aí os jovens com som alto em veículos, também briga entre turmas, além de bebidas alcoólicas e também possíveis aí pessoas usando drogas. Os policiais agiram, colocaram a ordem no local, dispersando os jovens aí que estavam causando badernas e também barulhos na Praça Santa Cruz. Tivemos também neste final de semana um mercadinho que foi assaltado na Vila Marcelino, onde que 3 homens, um deles armados de revólver, assaltaram um mercado no final da manhã da sexta-feira na rua Fagundes Varela, na Vila Marcelino. Os bandidos renderam a proprietária e também fugiram aí levando R$400 em dinheiro. Na fuga, um dos bandidos ainda deixou cair uma munição de revólver calibre 38, apreendido pela Polícia Militar. E o que chamou a atenção também nesse final de semana, uma cabeleireira aí reagiu e desarmou um assaltante no Cruzeiro do Sul. Uma cabeleireira de 42 anos passou por momentos de medo na noite do sábado durante um assalto em seu salão na rua Allan Kardec, no Jardim Cruzeiro do Sul. Segundo ela, 2 jovens encapuzados entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Um deles encostou a arma na cabeça da mulher e anunciou o assalto e em seguida roubou R$15 em dinheiro. A mulher então aproveitou a distração do assaltante, entrou em luta corporal com ele, conseguiu tomar a arma, uma garrucha que ele estava portando, e eles acabaram então fugindo, levando apenas R$20 em dinheiro. A Polícia Militar acabou patrulhando a região, porém ninguém foi preso. E para finalizar nossas ocorrências policiais de hoje, tivemos 2 crianças aí que caíram de um telhado na Vila Neri, onde que Corpo de Bombeiros e também equipe do SAMU foram acionados aí na tarde de ontem para socorrer 2 crianças que caíram de uma altura de cerca de 2 metros de altura. Elas estavam brincando no telhado de uma casa na rua Totolete, na Vila Neri, quando o acidente aconteceu. Equipes de socorro encaminharam a menina e o menino até a Santa Casa para serem medicados e liberados. Tivemos também várias ocorrências policiais aí que estão no nosso site, o www.dbc.fm.br, onde que também tivemos na tarde da quinta-feira a Polícia Militar registrando um acidente de trânsito de uma queda de um motociclista ali na rotatória do Cristo, próximo ao Shopping Center. Esse fato se deu no cruzamento da Avenida Francisco Pereira Lopes, do Passeio das Quarentenas, com a Avenida Tancredo de Almeida Neves. Segundo apurado, a motociclista ML, de 22 anos, fazia o retorno com sua Sandal Web prata para acessar a Avenida Comendador Alfredo Maffei, quando no devido cruzamento aí, devido à grande quantidade de terras e também pedriscos espalhados pela via, ela acabou perdendo o controle e sofreu uma queda, e com a queda ela teve ferimentos. SAMU precisou ser acionado, socorreu a moça até a Santa Casa, onde ela foi medicada e posteriormente liberada. Temos imagens aí do acidente onde o Danilo Moreno esteve no local. Ele acabou aí registrando com fotos a causa do acidente, também a moça sendo socorrida aí por uma equipe do SAMU até a Santa Casa de São Carlos. E para finalizar nossas ocorrências policiais de hoje, amanhã nós traremos aí todas as notícias das últimas 24 horas ou a qualquer momento em edição extraordinária. Bom dia! A informação completa. Jornal TBC.
Utilidade pública. E vamos agora às utilidades públicas que estão na redação da nossa emissora nesta segunda-feira. Atenção, Eric de Oliveira. O seu documento do carro está na DBC de Ibaté. Marcos Antônio Narciso. Ele perdeu a carteira com todos os documentos em Ibaté. Se você encontrou, ligue para 6269-3109 ou para 3343-6016. Desapareceu do Parque Primavera um cachorro raça Yorkshire, cor preta e marrom, porte pequeno. Tem 2 crianças doentes. Se você encontrou, ligue para 9101-8145, fale com o Nardo. Gratifica-se. Valdecir Donizete Pires da Silva está à procura de uma chácara ou sítio para morar. Quem se interessar, ligue para 9781-1829 ou 975810. Jornal DBC, a notícia e a informação. Dia 20, no Salão da Paróquia São João Batista, nós vamos ter um show beneficente com Rony e Karina. Paróquia de São Judas Tadeu, lembra que dia 28 de outubro é o dia de São Judas Tadeu. E o padre Márcio Coelho vai fazer a grande festa de São Judas Tadeu. Utilidades... Você ligue para 3307-1011 e nós colocamos a sua utilidade no nosso jornalismo com muito prazer. Jornal DBC, a notícia, a informação, sempre, sempre em primeiro lugar. Agora, 8 horas mais 2 minutos, você está em sintonia com DBC FM, ZYM 659. Trazendo a notícia, a informação para você que acompanha o jornalismo pela web, o jornalismo pelo rádio. Esta é a DBC FM, Rádio Carinho, Rádio Amor. Esse é o Jornal DBC, a notícia com credibilidade. Jornal DBC, o serviço de utilidade pública da DBC FM informa. Nota de falecimento. Faleceu em São Carlos, 57 anos, Francisco Rodrigues. Seu sepultamento dar-se-á hoje no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Faleceu em São Carlos, 58 anos, Cláudia Camilo. Seu sepultamento dar-se-á hoje 9 horas no cemitério Nossa Senhora do Carmo. A família, as condolências do Jornal DBC. Você está ouvindo Jornal DBC. Notícia e informação. Tudo tratado com muito respeito. Informativo do transporte coletivo. Bilhetes eletrônicos que apresentem erro de leitura ou estejam danificados. Caso seu bilhete eletrônico BIS apresente erro de leitura ou esteja danificado, ele necessita ser substituído. O local destinado para essa substituição é somente na garagem da Atenas Paulista, situada na rua Doutor Eugênio de Andrade Egas, 136, próximo ao cemitério. Para maiores informações, ligue 0800 16 71 70. Atenas Paulista, transportando vidas. Semana de moda masculina Tanger. Toda a confecção masculina em 10 vezes sem juros. Bom gosto. Polo ou jeans a partir de R$ 29,90. Estilo. Camisetas por apenas R$ 19,90. Sofisticação. Camisas R$ 39,90. Venha conferir a coleção. Com seu Tanger K você tem 60 dias para começar a pagar. Semana Masculina Tanger. A moda que combina com você está aqui. Acompanhe diariamente pelo site www.dbc.fm.br www.dbc.fm.br Das 8 às 9 horas, o Jornal DBC. E tenha todas as informações com imagens ao vivo pela internet. DBC FM, sempre criando, sempre inovando no rádio da cidade e região. DBC FM. Jornal DBC. Uma das manchetes do nosso Jornal DBC de hoje, ela diz que o governo Dilma prepara pacote de cotas raciais para o servidor. E o plano deve ser lançado em novembro deste ano.
incluirá tanto os cargos comissionados como concursados. O Palácio do Planalto prepara o anúncio para este ano de um amplo pacote de ações afirmativas que inclui a adoção de cotas para negros no funcionalismo federal. A medida defendida pessoalmente pela presidente Dilma Rousseff atingiria tanto os cargos comissionados quanto os concursados. O percentual está definido dentro de uma avaliação da área jurídica e econômica da Casa Civil. O plano deve ser anunciado até o final de novembro, quando se comemora o Dia da Consciência Negra, e estarão resolvidos 2 assuntos que dominam o noticiário: as eleições municipais e o julgamento do mensalão. O delineamento do Plano Nacional de Ações Afirmativas ocorre 2 meses depois do governo ser mobilizado sua base no Congresso para aprovar a lei que expandiu as cotas em universidades federais. Segundo o que a imprensa divulga, esses dados foram compilados pela Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Raciais e estão distribuídas em 3 eixos: trabalho, educação, cultura e comunicação. A cota no funcionalismo público federal está no 1º capítulo. Propõe 30% para negros nas vagas criadas a partir da aprovação da legislação. Hoje, o Executivo tem 740 mil funcionários civis. No mesmo eixo está a ideia de criar incentivos fiscais para a iniciativa privada, fixar metas de preenchimento de vagas para trabalhos por negros. O empresário não ficaria obrigado a contratar ninguém com base em critérios de raça, mas seria financeiramente recompensado se optasse por seguir a política racial do governo federal. Outra medida que está em estudo na Casa Civil prevê punição para as empresas que comprovadamente discriminarem pessoas em razão de sua cor de pele. Essas firmas seriam vetadas em licitações abertas por órgãos da União. No campo da cultura, há uma decisão do governo Dilma de criar incentivos para produtores culturais negros. Na semana passada, a ministra Marta Suplicy já anunciou que serão lançados editais exclusivos para essa parte da população. No eixo da educação, ao menos 3 propostas principais. 1. Monitorar a situação de negros cotistas depois de formados. 2. Oferecer aos cotistas, durante a graduação, auxílio financeiro. 3. Reservar a negros parte das bolsas do Ciências Sem Fronteira, programa do governo federal que financia estudos no exterior. A implantação de ações afirmativas é uma exigência do Estatuto de Igualdade Racial, aprovado pelo Congresso em 2010, o último ano do 2º mandato de Lula. Segundo o estudo, é negro aquele que se diz negro ou pardo. Juntas, essas 2 autodefinições compõem mais da metade dos 191 milhões de brasileiros, de acordo com o censo de 2010. O plano é tido no governo como essencial para diminuir a desigualdade gerada por diferenças de cor e ampliar a queda na concentração e renda na última década. Nesse sentido, o plano, ao usar unicamente critérios raciais, seria mais cirúrgico do que o sistema de cotas aprovado pelos congressistas em agosto,
que reserva metade das vagas federais para alunos egressos de escolas públicas e apenas, nessa fatia, institui a ocupação prioritária por negros e índios. Politicamente, será um forte aceno da gestão Dilma aos movimentos sociais, com os quais mantém uma relação distante, em alguns momentos conflituosa, como durante a onda de greves de servidores neste semestre. É um fato realmente que se põe a pensar. O Brasil é um país subdesenvolvido. O país é um país que está entregue ao estrangeiro. As fortunas brasileiras pertencem ao capitalismo estrangeiro. E o governo federal, para fazer com que este capital entregue às multinacionais, está agora fazendo com que brasileiros briguem com brasileiros. Eu gostaria que o governo federal apontassem quais são os brancos ricos dentro de nossa sociedade. Qual é o branco rico que trabalha na SICOM de sol a sol? Qual é o branco rico que trabalha de sol a sol na Tecance? Qual é o branco rico que trabalha de sol a sol na lavoura que pertence a Shell e que pertence a Louis Druff em nossa cidade? Eu gostaria que o governo mostrasse qual é o branco rico que trabalha na João Faber. Eu gostaria que o governo mostrasse em nossa cidade qual é o branco rico que trabalha na Prefeitura Municipal de São Carlos. Eu faço um desafio e gostaria que em São Carlos o próprio governo de Dilma mostrasse quais são os brancos ricos de nossa população que trabalha no comércio. Eu gostaria de fazer um desafio ao governo Dilma que mostrasse quais são os brancos ricos em nossa cidade. Porque se a Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei, por que há diferença de raça, de cor? Porque o privilégio de dar às cores esse privilégio tão grande. Não existe essa diferença que Dilma fala entre o povo. Povo é povo, povo é povo. A Dilma precisaria fazer a diferença era na distribuição das fontes produtoras da riqueza. Ela precisaria cuidar das cotas daqueles que produzem em nossa cidade. A diferença está em quem produz os autos para quem produz as fontes de produção no nosso país. Os automóveis estão com as multinacionais. Tudo que se produz está com a empresa multinacional. Tudo. Os laboratórios são multinacionais. A pesquisa é multinacional. Tudo aqui está na mão do estrangeiro. Agora, ver e fazer as cotas para saber que o branco e o negro têm que ter diferenças para trabalhar para os estrangeiros, data vênia. Fazer cotas para se trabalhar para as multinacionais, para o trabalho global, acreditamos nós que isso está completamente errado. É errado fazer distinção em quem vai trabalhar para o estrangeiro nesse país, porque é tudo globalizado. Abriu-se uma empresa em Araraquara que vai gerar 1.650 empregos para produzir garrafa PET. Quem é dono da empresa? É um estrangeiro, é uma empresa estrangeira. De quem é a Coca-Cola? De quem é a Ambev? Tudo pertence a estrangeiros. Nós temos muito poucas indústrias brasileiras. Se você olhar, tudo que se produz nesse país pertence a estrangeiros. Nós trabalhamos para multinacionais. Nós trabalhamos para empresas multinacionais. O Walmart é multinacional. O Extra é multinacional. O Carrefour é multinacional. Nós não trabalhamos
para a gente brasileira. Petrobras é brasileira. E as outras empresas brasileiras, quem são? Souza Cruz, que faz cigarro, é estrangeira. O Brasil, quais são as empresas nacionais? Banco Santander é estrangeiro. Banco HSBC é estrangeiro. Nós trabalhamos para o estrangeiro no país. Agora vamos fazer cotas para trabalharmos para estrangeiros? Eu acho que alguma coisa está errada dentro desse raciocínio de cotas para pardos, negros, brasileiros, porque, na verdade, brasileiros são poucos aqueles que têm o poder de gerar empregos em nosso país. Então, discutirmos preferência de empregos para trabalharmos a estrangeiros é realmente uma questão muito delicada, delicada mesmo. E quem é nacionalista nesse país vê as coisas sob um ângulo não político. Quando se faz reserva de mercado, alguma coisa está errada. O mercado tem que ser um mercado da oferta e da procura. O mercado tem que ser natural. O mercado tem que gerir como a água que desce das montanhas e corre para o oceano. Quando se quer inverter a ordem da natureza, fazer com que a água que corre dos montes para o oceano, inverter a corrida da água, alguma coisa está errada. Por isso, há alguma coisa errada nessa reserva de cotas. Quando se reserva cotas, é porque o Estado está escondendo alguma coisa que ele foi incompetente, alguma coisa que ele não soube administrar. Então, ele administra através de reservas. Ele faz as reservas para mostrar aquilo que o Estado não teve competência de administrar, justamente pelo fluir do relacionamento humano, pelo fluir da natureza humana. O Brasil, hoje, não pode controlar a remessa do lucro para o exterior. Os estrangeiros estão aplicando dinheiro no Brasil, mas estão remetendo à vontade o dinheiro para o Brasil. Quando um nacionalista como o Jornal DBC vê que vamos criar mais uma cota de reserva de mercado, alguma coisa está errada. Não se faz reserva de mercado. Ninguém precisa ser defendido. A defesa é dos fracos. A reserva é dos fracos. Os fortes não precisam de reservas. Ninguém gosta de ser protegido. A proteção é dos fracos. Por isso, alguma coisa está errada nesse nosso querido, amado, idolatrado Brasil. Brasil dos brasileiros. Brasil de amor, Brasil de carinho. Alguma coisa está errada nessa pátria. Há algo errado nessa pátria. E quando nós vemos leis neste sentido, alguma coisa precisa e deve ser feita. E não é com reservas que nós chegaremos a crescer. Tornaremos uma verdadeira potência. Quem faz parte da elite sabe disso. A elite que pensa, a elite que enxerga longe sabe disso. Reserva é dos fracos. Os fortes jamais pensariam em reserva de mercado, em proteção de mercado, em proteção de cultura, em proteção de ideias, em proteção, seja ela a que for. É a igualdade do homem, é a igualdade do ser, é que faz a competência de um Estado. Por que nos Estados Unidos não há reserva?
Por que que na Europa não há reserva? Por que que na França não há reserva? E aonde existe o maior número de casamentos entre negros e brancos, a França dá esse exemplo. A França é um país onde não há nenhuma reserva entre brancos e pretos. E a França vive feliz. Vive muito feliz. Na Suécia não há reserva. Na Dinamarca não há reservas. Vivem muito felizes. Só no Brasil que agora tem reservas. Para quê? País tão grande, tem tanta terra, tem tanta coisa para se fazer nesse país. Fazer-se reservas, na verdade, a reserva, ela obstrói, ela tira do ser humano a livre iniciativa. Tira porque não deixa a pessoa ser ela mesma. Agora, 8h21. Você está ouvindo Jornal DBC. A DBC FM está trazendo para você as informações. Vamos conversar agora com o engenheiro Eunísio Malaguti, presidente do Sindicato Rural. Produtores já se preparam para 2013. A expectativa é que haja aumento na produção. Conversamos com Eunísio Malaguti e ninguém fala em reserva da lavoura. Ninguém quer plantar nesse país. Só os corajosos é que plantam. Só os corajosos é que enfrentam a produção desse país, porque plantar e dar comida ao povo, poucos políticos querem. Ir ao mercado, fazer compras, todos querem. Todos querem ter uma geladeira, porque na geladeira você tem tudo. Mas o custo para se colocar o mamão, a melancia, a laranja, a maçã, a cebola, o pé de alface, o leite, o queijo dentro da geladeira. Comprar a geladeira e abastecê-la é muito fácil, mas o custo de tudo isso, o trabalho que dá, e ainda a pessoa fala, está tudo muito caro. O brasileiro tem uma série de regalias, uma série enorme de regalias. E o grande sonho de todos é comprar uma geladeira. Agora, o trabalho que as classes produtoras têm para encher a geladeira, ninguém sabe. Ninguém sabe o trabalho que dá produzir no campo para encher a geladeira da cidade. Seria bom que você que mora na cidade andasse pelos campos, soubesse como é difícil produzir, a falta de financiamento, a falta de dinheiro, quanto se paga um saco de adubo. Uma tonelada de adubo custa R$ 1.800. São 20 sacos de 50 quilos. É muito, um trator, por barato que seja, custa R$ 80 mil. É tudo muito caro. E o governo não subsidia nada. Você vai na John Deere, você vai aí na Massey Ferguson, você compra um trator, a única coisa que você tem é um juro barato de 6,75% ao ano e só. O resto é por conta do produtor brasileiro. Tem que pagar juro, tem que produzir. E é o amor à terra, o amor ao Brasil que faz o produtor produzir e vender e alimentar o povo. A classe dos produtores é muito criticada, muito judiada, mas não tem valor, porque o alimento no Brasil não tem valor. O governo não dá valor ao alimento. O governo quer fazer como está fazendo agora o governo federal. O governo federal está falando justamente nessa questão de cotas para obter votos. Tudo é o danado do voto. O governo faz tudo que se faz é em busca do voto. Mas quem produz, quem trabalha efetivamente para crescer o Brasil, nem sempre
nem sempre tem a retribuição do voto. Conversamos com Eunísio Malaguti, presidente do Sindicato Rural, e ele, sempre animado como produtor rural, tem a expectativa de um aumento da produção e alimentar o povo, porque sem comida ninguém vive, saco vazio não para de pé. Eunísio Malaguti, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da DBC, nossos agradecimentos a você, Calil, e mais uma vez ao Dr. Walter Frujwell. O que nós temos a dizer sobre a safra do corrente ano 2012 para 2013 é que tudo concorre e está acontecendo mais ou menos favorável a que uma expectativa de que tenhamos uma safra boa para o ano que vem. É questão de climatologia, de que as chuvas aconteçam nas horas certas, porque os preços naturalmente que estavam defasados tiveram algum reajuste para cobrir um pouco mais as despesas do produtor rural. É o caso da soja, o caso do milho, o arroz no Rio Grande do Sul, que faz uns 10 anos que não tem o menor reajuste para o produtor rural. Então é uma necessidade de o produtor estar preparado para fazer o preparo da semente, do solo, ter já armazenado os adubos e as sementes qualificadas para o plantio. E assim que o tempo firmar com as chuvas, já pode-se efetuar o plantio. Porque efetuando o plantio, por exemplo, nas regiões aí de Goiás, Mato Grosso, em tempo hábil, digamos outubro, novembro, provavelmente terá condições de se projetar uma safra de inverno, a mini safra, como boa também, porque se plantar em outubro, novembro, quando for em fevereiro, março, está se colhendo arroz, milho, e aí virá o plantio da segunda safra, principalmente do trigo e safra de milho, que se chama safrinha. E você acha, o sindicato imagina que 2013 será melhor do que 2012? Pois é, a esperança sim, porque os fatores que aconteceram e que estão acontecendo economicamente no mundo, nós sabemos que o mundo está carente até para adquirir os produtos básicos de alimentação. Então, nós esperamos que a safra seja cada vez melhor, porque a perspectiva de um aumento populacional no mundo todo é muito grande. E o Brasil é um dos poucos países que dispõe grandes áreas para socorrer o mundo com a alimentação básica. Jornal DBC Web. Jornal DBC. Hoje é dia do professor. O dia do professor é comemorado neste 15 de outubro. Mas poucos sabem como e quando surgiu esta data no Brasil. No dia 15 de outubro de 1827, dia consagrado à educadora Santa Teresa d'Ávila, D. Pedro I baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e vilarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. Esse decreto falava de bastante coisa: descentralização no ensino, salário dos professores, as matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados. A ideia inovadora e revolucionária teria sido ótima caso tivesse sido cumprida. Mas foi apenas em 1947, 120 anos após, o referido decreto que ocorreu a primeira comemoração dedicado ao professor. Começou em São Paulo, em uma pequena escola
número 1520 da Rua Augusta, aonde existia o ginásio Caetano de Campos, conhecido como Caetaninho. O longo período letivo do segundo semestre ia de 1º de junho a 15 de dezembro, com apenas 10 dias de férias em todo este período. 4 professores tiveram a ideia de organizar um dia de parada para se evitar a estafa e também de congraçamento e análise de rumos para o restante do ano. O professor Salomão Becker sugeriu que o encontro se desse no dia 15 de outubro, data em que, na sua terra natal, professores e alunos traziam doces de casa para uma pequena confraternização. Com os professores Alfredo Gomes, Antônio Pereira e Claudino Busca, a ideia estava lançada para depois crescer e se implantar em todo o Brasil. A celebração, que se mostrou um sucesso, espalhou-se pela cidade e pelo país nos anos seguintes, até ser oficializada nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto 52.682, de 15 de outubro de 1963. O decreto definia a essência e a razão do feriado. Para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Portanto, hoje, Dia do Professor, a DBC-FM, que sempre procura, através do seu jornal DBC, enaltecer as coisas boas da cidade, da região, leva a todos os professores do ensino fundamental, do ensino básico, do ensino superior, os orientadores de mestrado, doutorado, aqueles que são titulares de suas cátedras no ensino superior, aqueles que já faleceram, deixaram a sua história, como a professora Elídia Benetti, como o professor Batti, da engenharia, veio da Itália para instalar o curso de matemática na Escola de Engenharia de São Carlos, como tantos outros que já foram os pilares de transformar São Carlos numa cidade de alta tecnologia. A nossa homenagem, as homenagens sinceras, profundas, reconhecidas do nosso jornal DBC. Viva o professor! Viva esse homem que é o sustentáculo do crescimento e do desenvolvimento do Brasil. Pena mesmo que as classes políticas não lhe deem o amparo, não façam da educação aquilo que a educação precisa ter de papel preponderante no desenvolvimento do Brasil. Pena que os atuais políticos sirvam-se da educação e não usem a educação para fazer com que o Brasil possa ser a potência que efetivamente é.
é pena, é muita pena. Mas não podemos descrer nunca, nunca, nunca podemos descrer daquilo que o Brasil nasceu, veio e deverá ser uma das grandes nações do mundo. Nosso povo é forte e o nosso povo vencerá. O nosso povo é forte e o nosso povo vencerá. Nosso dia ainda não chegou, mas chegará. Haverá de aparecer um grande líder político na nossa história e pensará no povo e fará do povo efetivamente aquilo que o povo merece, se Deus quiser. Ainda não veio esse líder, mas ele virá um dia e fará do Brasil uma das maiores potências do mundo pelo seu desenvolvimento, pela sua educação e por aquilo que nós merecemos, porque gente boa como a nossa não existe em lugar nenhum. A homenagem ao professor e ao povo brasileiro. A credibilidade é hoje a marca criada pelo jornal DBC. Tradição na informação. Informativo do transporte coletivo. Cadastramento e recadastramento de estudantes. Você que está matriculado para esse ano letivo deve se cadastrar ou recadastrar-se nos postos de venda da Estação Fepasa, Avenida Salum, UFSCar e Estação Norte, munido do RG, CPF, comprovante de residência, ficha cadastral preenchida pela escola e o bilhete eletrônico. Mas atenção, os estudantes que não se cadastrarem não terão direito ao desconto. Informações 0800 67170. Atenas Paulista, transportando vidas. Acompanhe diariamente pelo site www.dbc.fm.br www.dbc.fm.br das 8 às 9 horas, o Jornal DBC. E tenha todas as informações com imagens ao vivo pela internet. DBC FM, sempre criando, sempre inovando no rádio da cidade e região. DBC FM. Agora na DBC FM, o sábado é mais alegre, mais pessoal, mais especial e mais participativo. Você pede sua música e ainda pode participar dos sorteios da família DBC, que, como você já sabe, tá dando um montão de prêmios. A alegria começa logo pela manhã. A partir das 8, a nossa equipe já vai estar prontinha pra te atender. Ligue pra cá, o telefone é um só, 3307-1011 e participe. Sábado alegre é na DBC FM. DBC FM, aqui Ganda vende mais. Jornal DBC. Jornal DBC, agora são 8 horas e 38 minutos. Nós vamos conversar com Antônio Adolfo Lobe Neto. Ele é diretor do CEPAM e vai conversar conosco sobre a vida política da cidade. Lobe Neto, bom dia. Bom dia, Antônio Walter, bom dia, nossos amigos, ouvintes da DBC, a família DBC. É um prazer estar aqui nos estúdios, mais uma vez com você, Antônio Walter, e com todos aqueles que acompanham no dia a dia este horário da DBC com a família são carlense da região. Lobe Neto, eleições passadas, você volta à Câmara em janeiro, parece que está tudo correndo bem, né? Bom, essa questão de voltar à Câmara de janeiro ainda não está definido. Né? Porque já não saíram as 4 vagas, não, o pessoal não foi eleito prefeito, o pessoal me contou que já haviam saído as vagas. Nós temos a eleição da Praia Grande, né? Foi decidida no primeiro turno, com o Mourão, que é deputado federal. Então, essa já foi liquidada, vamos dizer assim. Mas nós temos aí mais 4 prefeituras que estão agora no segundo turno, né? Que é a capital, São Paulo, Ribeirão Preto, juntamente com a Haddad, né? E o Serra, em Ribeirão Preto, o Duarte Nogueira, em Jundiaí, não é, o Machado, e Guarulhos também, o Carlos Roberto. Então e Sorocaba, que tem segundo turno, mas Sorocaba praticamente tanto faz, não é? Porque os dois foram para o segundo turno, tanto o Panúzio como o Amari. Os dois são deputados. E os dois são suplentes, estão na nossa frente, então ali tanto faz, não é?
Mas então é isso que nós estamos aguardando agora, o resultado do segundo turno. Aí possivelmente pode dar certo a gente voltar em janeiro. Se não, tudo bem, a gente continua trabalhando no CEPAM, ajudando São Carlos e trabalhando no governador Alckmin. E assim, em números, quantos suplentes precisariam sair para você voltar? Praticamente 2 agora. 2? 2 ou 1, dependendo do que a justiça achar. Por exemplo, se o Panúzio ganha em Sorocaba, o Renato mudou de partido, entendeu? Então, isso poderia reivindicar na justiça que o mandato é do partido, não é? Como aconteceu aqui em São Carlos, com o Normando e o Lucão entrou. O Lucão, ele também mudou de partido, daí teria que entrar outra vez. Mas como aquele processo anterior demorou quase 10 meses, e como nós já estamos no fim da legislatura, então não se faz necessário, nem daria tempo para que fizesse isso. Mas isso pode ocorrer lá. Então depende aí de alguns fatores aí que nós estamos analisando o segundo turno. Bom, e aqui em São Carlos, o que você achou da vitória do Altomani? O que você conta para os ouvintes do nosso Jornal DBC sobre a vitória do Altomani? Bom, eu queria parabenizar o Paulo pela sua persistência, pelo seu empenho. Não é? Faz praticamente 20 anos que ele iniciou com essa batalha para ser o prefeito da cidade de São Carlos, e nesse ano um resultado muito favorável, uma votação expressiva do nosso partido, do PSDB, juntamente com os partidos coligados, e enfim, a população de uma maneira geral, que acreditou e deu essa oportunidade para o engenheiro Paulo Altomani, juntamente com Cláudio de Salvo, para poder administrar São Carlos nos próximos 4 anos, a partir de janeiro, né? Às vezes a pessoa acha que já ganhou a eleição, já está sentado na cadeira. É muito importante informar que a partir de janeiro só, até janeiro, é o Oswaldo Barba que está com a caneta na mão. Para São Carlos, como você vê essa mudança? Sai PT, entra PSDB. Eu acho que não é a questão até de um partido ou de outro, mas é uma questão de uma alternância do poder. Isso que é importante. Isso ocorreu em Ribeirão Preto, ocorreu em Franca, ocorreu em Araraquara, com o Marcelo Barbieri, e agora chegou em São Carlos, essa alternância do poder, 12 anos de um partido, de um grupo político, e agora essa alternância do poder para o PSDB poder fazer um trabalho na prefeitura, juntamente com o governo do estado, dando sequência a várias obras que o governador já trouxe, já está trazendo e já vem fazendo por São Carlos, e se for possível ampliar, melhor. E mesmo no governo federal, alguns parlamentares que poderão ajudar e dar continuidade. Eu mesmo, quando estava como deputado federal, eu trouxe várias emendas para São Carlos, às vezes as pessoas não lembram, né? Mas, por exemplo, a Vitório Bonucci, a pavimentação do Vitório Bonucci, uma luta grande para a pavimentação do 29, a rotatória da USP, da nova USP, do Campus 2, uma pavimentação naquela rua principal do Novo Horizonte, emenda para as Embrapas, emenda para a Santa Casa, aquela ligação que liga o Botafogo à cidade de Araci, foram emendas que nós trouxemos para a cidade de São Carlos, para a Prefeitura de São Carlos, enquanto deputado federal. E fora isso, com o governo do estado, sempre trabalhando para que também o governo lembrasse da cidade de São Carlos, e ele vem lembrando, fazendo muitas escolas, mais de 10 milhões em reformas, escolas novas. Hoje nós estamos com mais uma escola nova em plena construção, que é lá no Jardim Coqueiros, uma escola praticamente com 10, 12 salas, uma escola ótima e grande que vai ser ali no Jardim Coqueiro, além de outras obras como o Poupa Tempo, que é um serviço excelente, aqueles que frequentaram o Poupa Tempo sabem da disponibilidade do atendimento, da agilidade do atendimento, é uma obra muito importante. O Banco do Povo, que é do governo do estado, em parceria com o município, às vezes a gente não fala, mas o Banco do Povo Paulista é uma obra do estado. A Oficina Cultural está aqui fazendo suas atividades também do estado. O dinheiro que veio para os 2 parques tecnológicos, não é? Além agora, ultimamente, nós temos aí 2 obras que estão em andamento. Uma já iniciou, que é a terceira faixa, um trecho duplicado e as rotatórias em frente ao SEAT, ali quando você vai para o Broa. É uma obra de 20 milhões, já iniciou a semana passada, na segunda-feira,
já as medições e já está fazendo no quilômetro 7, já está fazendo ali um trecho. E hoje, provavelmente, está abrindo a licitação que é para ampliação do Fórum Cível. O Fórum Cível nosso, nós temos que instalar mais algumas outras varas e ampliar, e com isso estava num processo licitatório. Na primeira licitação, quando abriu, deu vazia, ninguém se interessou, eu não sei porquê, e agora, mais uma vez, hoje, se não me engano, teremos abertura. Espero que alguma empresa ganhe e comece também essa obra, que é a ampliação, fazer um novo bloco, um novo módulo no Fórum Cível nosso, né? Além da acessibilidade nos 2 prédios, tanto do criminal como do cível, a Secretaria da Justiça, né, do Governo do Estado, fazendo acessibilidade, pôs lá elevadores para as pessoas que têm que se dirigir a uma audiência possam, se for um cadeirante ou qualquer pessoa com dificuldade de mobilidade, pode utilizar. Dentro do governo do Estado, o governo sempre fala assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Como é que está o dinheiro do Estado? O Estado tem recursos para investimento, diminuiu um pouco a sua arrecadação, como também dos municípios. A partir do momento que o governo federal, através do presidente da República, você libera o IPI para alguns setores, né, industriais, esse IPI nada mais acontece do que atrapalhar a arrecadação dos municípios. E o FPM é uma composição do IPI, do Imposto de Renda, que isso tem que repassar, é o repasse normal para os municípios. Isso está tendo já uma boa discussão do presidente da Associação dos Municípios, o Paulo Falkowski, que é do Rio Grande do Sul, já começou um levantamento e uma movimentação para que, através do governo federal, possa repassar alguma coisa a mais para os municípios, porque está caindo a arrecadação, principalmente aquele repasse do FPM, tendo em vista as isenções do IPI. O Congresso, sobre esse repasse, o Sarney agora pediu uma prorrogação, porque ficou até 2012, o Senado deu aí decidiu que o Congresso teria que decidir como seria o repasse de IPI, do imposto de renda, como é que seria feito aí esse repasse para os estados, municípios, uma nova legislação. E o Sarney agora pediu uma prorrogação. Quer dizer, fez essa semana agora um pedido de prorrogação, quando já faz, acho que 10 anos que está para fazer uma legislação sobre isso. E o Senado até fez o Supremo Tribunal Federal fez até um comentário assim, saiu pela mídia um comentário, que o nosso Congresso, ele tem momentos em que ele patina, e patinou nessa regulamentação da volta de como seria a participação sobre o IPI e o imposto de renda na redistribuição para o Estado e para o município, a divisão com a União. E até o presidente o novo presidente, o Joaquim Barbosa, que deve tomar essa decisão, se aceita ou não um pedido de prorrogação, diz que é um fato que nunca aconteceu agora no Supremo. E como que seria essa questão, já que o Senado nem isso acabou decidindo para beneficiar principalmente o município? É lamentável, né? São coisas que precisa ter uma agilidade maior. Às vezes faz uma medida provisória, a medida provisória tem que ser aprovada no Congresso Nacional, tem o seu prazo, senão ela pode perder a sua validade, e depois, às vezes, entra com uma emenda ou outra, alterando o seu prazo, né, de quanto seria a validade ou de uma isenção, ou que nem, por exemplo, nós temos a zona... Mas nesse caso, o recurso do Supremo, Nós temos a Zona Franca de Manaus, que o próprio Sarney, o tempo todo, ampliando cada vez mais e esticando o prazo da Zona Franca de Manaus. E isso afeta muito também
outros estados e outras empresas que não estão na Zona Franca de Manaus e na sua competitividade fica muito a desejar em relação àquelas empresas que estão ou que têm uma filial na Zona Franca de Manaus e na Zona Franca estendida, na Grande Amazônia Legal, não é? Então, isso também, há o CONFAS, que é todos os secretários da Fazenda de todos os estados, eles conversam muito sobre isso, para ver se para a guerra fiscal, para ver se entram vamos dizer assim, num acordo para que isso não prejudique um estado ou outro e de uma maneira geral, o país, não é? Agora, voltando um pouco para São Carlos, você acredita que agora no governo Paulo Altomani o AME saia para São Carlos? Pode ser que sim. Claro, o Paulo vai pegar em janeiro, vai ter agora fazer uma transição. Nós temos uma legislação aqui, acho que foi feita em 2000, no ano de 2000, um dos autores, acho que era Ademir Martins Oliveira, sobre a transição de governo. Isso é muito importante. O Fernando Henrique fez com o presidente Lula a transição do governo quando ele era presidente, passando para o Lula. Com isso, montou essa equipe de transição, durante esse período em que aquele que foi eleito ainda não assumiu e aquele que está terminando o seu mandato, as suas assessorias podem estar conversando, aprimorando os dados. Aquele que vai entrar, ele já entra com os dados na mão, e aquele que está saindo, ele vai prestando conta do que ele está deixando para a futura. Isso é muito importante, Antônio Walter. Eu acho que a DBC tem um papel importante, como a imprensa, de uma maneira geral, essa cobrança do dia a dia sobre a transição daqui para frente. Porque o que aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo na cidade do Guarujá. Tinha um contrato lá de lixo e o contrato encerrava no dia 30 de dezembro, 30 ou 31 de dezembro. Ganhou a nova prefeita, Antonieta, e esse contrato do lixo terminava no encerramento do mandato anterior. Daí Guarujá, uma cidade turística, lotado de turistas em janeiro, e daí não tinha mais o contrato de colher o lixo na rua. Foi uma calamidade geral. Daí teve que fazer uma licitação de urgência, dispensa de licitação, para fazer uma tomada, para que pudesse ter uma empresa, para que pudesse começar a recolher o lixo na rua. Então são fatos que é lamentável, e quem fica prejudicado é o turista no local turístico, mas é principalmente o cidadão daquela cidade. Isso pode ocorrer, por exemplo, com o contrato da merenda escolar. Vocês têm que deixar tudo engatilhado, as coisas, para que aconteçam. Os alunos vão iniciar a sua etapa de aula do ano de 2013, tem que estar tudo engatilhado. Mesma coisa o transporte de alunos e outros contratos na área da saúde e outros contratos que tem. Então isso tem que estar muito bem, vamos dizer assim, passar o bastão de um para o outro, para que tenha a continuidade, não é, das obras, a continuidade dos trabalhos e principalmente nos serviços públicos no atendimento à população. São questões que não podem afetar o povo. O povo não pode ser afetado na prestação deste serviço. A realidade é esta. Mudam-se os políticos, muda-se a administração, mas a prestação do serviço, ela não pode ser prejudicada, a prestação do serviço, em hipótese alguma. Mas que são contratos de fornecedores, são contratos de prestação de serviço, tudo isso não pode sofrer com a continuidade, né? A sequência, né? A prefeitura, ela é uma, vamos dizer, é uma empresa, a prefeitura, vamos dizer assim, uma empresa pública, e ela tem os seus compromissos, independentemente de quem estará no governo naquele período, né? Correto. Agora, um detalhe também que se pode mencionar e que é a grande espera é a questão da saúde, porque o Estado, com o prefeito pertencendo ao mesmo partido do governador, muda alguma coisa na saúde? Tem alguma mudança pelo fato do atual prefeito ser ligado ao governo federal e agora o Altomani ser ligado ao governo do Estado? Para a saúde, muda alguma coisa? Pode mudar a relação, não é, com o governo do Estado. A prestação de serviço, hoje, São Carlos
ele faz a administração plena da saúde, não é? Então, quem paga todos os fornecedores é o município de São Carlos. Repassa o dinheiro do governo federal, vem para o município de São Carlos, em que ele contrata os seus fornecedores. Então, contrata a Santa Casa, contrata alguma coisa, algum equipamento de imagem de um outro prestador de serviço ou de um grupo de médicos e vai contratando. Então, essa gerência é da prefeitura. Agora, o que acontece hoje com a saúde não é só em São Carlos. O que acontece com a saúde é geral. Tanto é que nós temos uma manifestação de funcionários da Santa Casa de São Carlos, de funcionários de outras localidades, que eles querem o quê? Eles querem o reajuste da tabela SUS. Agora, quem dá o reajuste da tabela SUS é o governo federal, é o ministro Padilha. Ele que tem a caneta na mão e pode dar um reajuste da tabela SUS. A tabela SUS está totalmente defasada e há muito tempo. Então, isso, você leva o caos a uma Santa Casa de Misericórdia, como a Santa Casa de São Paulo e outras Santa Casas, elas vão indo a um sistema de, se não tiver colaboradores ou a sociedade ajudar, aquilo que ela paga é bem aquém do que aquilo que ela recebe. E a conta não bate. Nós temos aí, vamos dizer, uma diária, né? Não sei se você sabe, mas o valor da diária hoje de um hospital é mais ou menos próximo de R$10. Tem que dar o café da manhã, almoço, janta, roupa lavada e esterilizada. Alguém tem que pagar essa conta, porque com R$10 você não faz tudo isso, não é? Então aí começa a dar um desfalque nessa relação. Agora, com o Estado, Antônio Walter, a relação vai ser boa. Nós tivemos aqui um problema grave para a instalação do AME, porque a Prefeitura não queria ceder nenhum espaço. A Prefeitura sempre fazendo um jogo um pouco diferenciado. Tanto é que no Poupa Tempo, o próprio Estado teve que tomar a atitude, senão a gente não teria o Poupa Tempo também. E ele mesmo alugou o prédio, ele mesmo reformou e agora talvez desaproprie e fica um prédio do Poupa Tempo lá. A mesma coisa vai ser assim. Agora, facilitando esse diálogo, entendeu? Você não se vamos dizer, excluindo, né? Uma auto-exclusão, você não fazendo isso, o governo do Estado, o governo é um governo republicano, atende todos os partidos, tem várias prefeituras do PT que conseguiram levar a indústria, fizeram também a mesma coisa. Aqui, o que ocorria em São Carlos era uma auto-exclusão da relação e até de muitas críticas, falando que o governo nunca ajudava nada. Uma mentira, porque nós temos aí o Poupa Tempo, uma obra enorme, boa de serviços, como tem o Banco do Povo e tantas outras obras aqui em São Carlos, né? Um detalhe assim, você que viveu em Brasília há muito tempo, qual seria, na sua ótica, na sua maneira de ver, o porquê do não aumento da tabela do SUS? Sim, porque deve haver um motivo pelo qual o governo federal não aumenta a tabela do SUS. Eu acho, como bom brasileiro que sou, como nacionalista que sou, eu acho que o governo federal pensa ou ele acho que dá margem para que todo mundo que presta, que usa a tabela do SUS, eu acho que o governo acha que todo mundo superfatura. Então, todo mundo tem o direito de superfaturar a tabela do SUS, por isso que ele não aumenta. Eu tenho a impressão que a premissa do governo é essa, vocês podem superfaturar, porque eu fecho os olhos. Então, a tabela do SUS é essa, e vocês que superfaturem à vontade. Por isso é que eu não subo. Eu tenho a impressão, a minha ótica é essa, a razão pela qual o governo não sobe. Vocês podem superfaturar à vontade ou eles deixam determinados hospitais superfaturarem à vontade para eles não subirem. Porque, olha, só pode ser, na maneira que eu vejo, essa a razão pela qual o governo não suba. Por tudo que eu vejo e por tudo que eu já analisei, que eu já li, que eu já tenho de conhecimento da tabela do SUS, eu cheguei a essa conclusão. Em algum lugar aí, alguém está superfaturando à vontade e alguém está se beneficiando da tabela do SUS e o governo fecha os olhos, então ele está beneficiando alguém. Então ele fecha a tabela. Agora, a sua ótica qual seria? Eu não penso, nem quero pensar dessa maneira. Eu acho que seria muito equivocado e muito errado. Primeiro, se aquele estivesse superfaturando, está errado. E se o governo não estiver fiscalizando, está errado também. Está sendo conivente, não é? Com alguma coisa errada. Não é? Ele não está ele não está
ele fiscaliza e fiscaliza muito bem. A Santa Casa aqui é glosada e muitos médicos são glosados. Quando você passa o extrateto, eles glosam. Entendeu? O que você acha que tem alguns lugares que tem o extrateto e não é glosado. Eu acho que em algum lugar aí, ó, eles superfaturam à vontade e eles pode até, eu entendeu? Não tenho conhecimento disso. Eu espero que não tenha. Eu acho que só pode ser isso. Porque senão... Entendeu? São várias alegações. Às vezes eles alegam que não dá para fiscalizar tudo, mas eu acho que eu não quero pensar nessa ótica. A outra questão falou que não tinha o dinheiro suficiente para fazer o aumento da tabela SUS. Antes a gente tinha aquela arrecadação que era o imposto do cheque, quando terminou o imposto do cheque, falou, então não vai ter dinheiro para a saúde. Também é uma balela isso, porque antes tinha o imposto e também a saúde estava um caos. E aí a gente pagava um imposto a mais, porque aquele dinheiro que era só para a saúde, que foi até o Adib Jatene, que fez uma grande campanha de fazer o CPMF, que era justamente para ir para a saúde, o que aconteceu? O governo, de uma maneira geral, o que ele fez? Então, como ia entrar mais dinheiro através da CPMF, ele diminuiu aquilo que ele já estava contribuindo. Então, o número ficou praticamente igual. Então, isso é muito complicado. Agora, uma vez eu também conversei com o Adib Jatene, ele era ministro. O que tinha que fazer, claro, tem cidades que vão ficar muito bravas, mas tem outras que vão ganhar, mas seria uma coisa mais justa. É fazer que nem um fundão, que nem nós temos o Fundeb, o recurso vai para um lado e para o outro, aqueles que têm, pelo número de atendimentos, né, de crianças que você atende, você recebe um pouco mais, aqueles que não têm recebem um pouco menos. A mesma coisa na saúde. É impossível o Estado de São Paulo e alguns hospitais que são referências, como nós temos os oncológicos em Barretos, Jaú, o AC Camargo em São Paulo, e também os hospitais que nós temos, hospitais universitários, como o HC de Ribeirão, o HC em Campinas, o HC em São Paulo, atender todas as cidades, atender outros estados, e não vem esse recurso do SUS para esse estado ou para essa cidade. Uma vez eu até tinha colocado isso daí, o mais correto seria você ter o teu CEP, aquele que vai ser atendido, quando você preenche a ficha, você põe o CEP dele, daí entraria num balanço, por exemplo, eu venho de Minas Gerais, está indo para Campinas, para ser atendido em Campinas. Então, aquele recurso que seria de Minas Gerais, ele traz junto com o atendimento onde ele vai ser atendido. Daí você teria um balanço melhor desses recursos, porque é humanamente possível São Paulo ter que atender praticamente quase que o Brasil inteiro, principalmente quando cirurgias excepcionais ou coisas mais complexas, no fim, o que vai? Vem ou para o INCOR, ou vem para o HC, ou Campinas, ou Ribeirão, para os hospitais universitários que nós temos, ou de Botucatu, da Unesp, e isso prejudica muito, né? A cidade, o Estado, né? E as universidades. A CPMF, ela ia para o caixa único do governo, depois voltava, não é? É muito complicado. Ela não era também um imposto que só ia e ficava num caixa separado da saúde. Ela entrava no caixa do governo, depois voltava para ser aplicada na saúde. Quer dizer, não é assim, não é tudo, não eram aquele 0,25, 0,27, ia tudo. Nós aprovamos a emenda 29, foi aprovada no Congresso Nacional. Ela tinha que ser regulamentada, depois foi regulamentada. Só que os recursos necessários para cumprir a emenda 29 não está indo. Então, a saúde continua com muitos problemas. Eu sei, mas assim, ela entrava no Caixa Geral da União, depois voltava e era aplicado na saúde. Porque da maneira, muitas vezes, como os políticos falam, aquilo ia tudo direto para um Caixa da Saúde, né? Quer dizer, a pessoa também esquece de falar que ia para a União, depois voltava proporcionalmente. Então, daí a União, em vez de ela continuar mantendo aquilo que ela estava mantendo, e mais o dinheiro que vinha dessa contribuição, para acrescentar. Daí punha menos aqui porque já havia esse dinheiro. Entendeu? Então o dinheiro continuava o mesmo, não ampliava. Né? Agora, eu achei muito justo, a gente tinha que acabar mesmo com o imposto do cheque, embora é um dos impostos o mais, vamos dizer assim, legítimo, o mais justo que tem. Mas nós, na época, eu lembro, a gente, na oposição em Brasília, nós falamos, não, então vamos deixar esse imposto e vamos terminar algum outro. Só que daí o governo não queria abrir mão de nenhum, daí acabou com o CPMF. Justamente o CPMF ele foi derrotado, o cheque foi derrotado, porque
todo mundo que votou sabia que o imposto do cheque não ia para a saúde. Quer dizer, ele ia para o Caixa Único e que se fosse só para a saúde, todo mundo teria deixado. Quer dizer, só para a saúde e voltasse para a saúde. Quer dizer, seria assim, um dinheiro imexível para a saúde, como falou. Essa campanha, quando o ex-ministro fez essa campanha, né, o Adib Jatene, fez uma cruzada a favor desse imposto do cheque. No fim, não era nem imposto, era uma contribuição. E a contribuição que acontece no esquema federalismo que nós temos no Brasil, quando você faz contribuição, não vai para o município. Fica só nos recursos da União. Do Ministério. E daí passou isso para contribuição, quer dizer, o dinheiro só fica lá. Então, o município, mais uma vez, estava sendo prejudicado. Né? Se fosse o imposto do cheque, daí o imposto, pela Constituição, você tem que repassar aos entes federados. Quer dizer, se você pagar de todas as operações financeiras 1%, você não precisa de nenhuma outra tributação no Brasil. É um imposto justo. Aquele que usa vai pagar. É o imposto justo, só que tem que terminar alguns outros. Acaba com alguns outros e deixa esse. Louco, agradeço a sua presença, muito obrigado, viu? Eu queria agradecer a você, agradecer ao DBC, parabenizar pela toda a cobertura das eleições, aproveitar a oportunidade de cumprimentar aqui a Justiça de São Carlos, eleitoral, enfim, a Justiça de uma maneira geral. Nós que acompanhamos no dia a dia também agora a TV Justiça, nós estamos achando que a TV Justiça, através do que vem ocorrendo, não é? No processo do mensalão, não é? O processo 470. Hoje, o jovem, eu que trabalhei muito com a juventude lá em Brasília, tanto no Plano Nacional da Juventude como no Estatuto da Juventude, a gente tinha, assim, a juventude está um pouco desesperançosa em relação ao nosso país. O país nosso é fantástico, é um país muito bom e eu acho que a justiça está dando aquele orgulho de ser brasileiro e que as coisas precisam entrar no eixo. Seja pobre ou rico, mas cometeu algum crime, tem que ser punido. É o final do Jornal DBC, tenham todos um bom dia. A credibilidade é hoje a marca criada pelo Jornal DBC. Tradição na informação.